só vai ficar. Em primeiro lugar, agradecer a presença daqueles que estiveram aqui no último domingo, não foi, não? Pro Convidar para o próximo. Nós saímos com o bucho altamente cheio. Viu? Foi muito divertido, foi muito bacana. Muito obrigada àqueles que contribuíram e fizeram parte dessa corrente com a gente, viu? Escolhi para abrir a palestra essa frase aqui, que eu achei muito forte. Há um ditado no Espiritismo que diz: a pétala de rosa desperta com o orvalho da manhã, a pedra apenas com dinamite. Ou seja, há pessoas que com um conselho, com uma orientação, elas mudam, elas se abrem feito uma rosa para o orvalho da manhã. Mas tem muita gente que tem a cabeça que nem que só um baque muito grande para essa pessoa explodir e abrir a mente. Ok? Vai passar. Nosso tema é obsessores. É um tema que eu gosto bastante de trabalhar aqui com vocês. Exatamente porque a obsessão é uma das coisas que mais traz as pessoas à casa espírita. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dos casos mais sérios de doenças que existe na população e que a maioria de nós não sabe, mas que a obsessão é uma doença que, além de ter sido observada pelo Espiritismo, também assola a todos nós, independente de religião, independente de credo, independente de lugar, de hora e de dia. Então, esse tema não vamos tratar da obsessão, mas em específico dos obsessores, porque eles têm técnicas para nos prejudicar. Eles têm técnicas para nos obsidiar, para dificultar o nosso caminho rumo à evolução. E a gente precisa saber como eles agem, para que a gente possa se conscientizar e a gente possa não permitir que eles nos induzam ao mal. Uma das maiores contribuições do Espiritismo à humanidade é, sem dúvidas, o esclarecimento sobre a obsessão espiritual. A obsessão, para quem não sabe, é a influência que os espíritos exercem sobre nós. O fato de as pessoas morrerem, tem até um livro que se chama Espíritos são Pessoas. Isso é muito verdade. Os espíritos são aquelas pessoas que morreram e que, ao morrerem, não receberam a luz, não quiseram receber a luz. Ah, Neuza, mas foi rezada a missa de corpo presente, foi rezada a missa de sétimo dia. Mas isso não é garantia de que aquele ser, aquela pessoa que morre, ela vai encontrar a luz. Porque encontrar a luz é um processo bem mais difícil do que simplesmente o padre ir lá e dizer: vai e te senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É um processo bem mais difícil. E o Espiritismo, através dos estudos de Allan Kardec, seu codificador, trouxe esclarecimentos sobre essa doença que é silenciosa, mas que tem feito muita gente tombar, cair na sua atual encarnação. Então, o Espiritismo, ele trouxe esse esclarecimento e nós, através desse estudo, vimos que a obsessão é a influência que os espíritos exercem sobre as pessoas, quase sempre prejudicando-as, né? Então, todas as nossas observações, todo o nosso trabalho que nós vemos dentro da doutrina, e uma das maiores bandeiras que a doutrina trabalha, que ela expõe, é exatamente esse cuidado severo, minucioso para com a nossa obsessão de cada dia. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí os espíritos respondem a Kardec: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Se você tem uma índole boa, você será dirigido por um bom espírito. Mas se você tiver uma índole cruel, ruim, mesquinha, você será dirigido por um mau espírito, né? Então, os espíritos, notem
a população mundial que é divulgada é que são em torno de 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje. Isso do ponto de vista físico. Mas, do ponto de vista espiritual, são 30 bilhões de espíritos que vivem conosco. Tem espírito nas cachoeiras, tem no rio, tem no mar, tem aqui onde nós estamos. Se vocês pudessem ver, acredito que muitos não estariam aqui. Mas, se nós pudéssemos ver a quantidade, quanto eles se alojam ali na entrada para assistir, o quanto eles ficam aqui nas laterais, projetados em arquibancadas, se vocês pudessem ver, tem mais ou menos o triplo de pessoas que tem aqui. Né? Então, os espíritos estão em todos os lugares. E aí, a vantagem dos espíritos é a seguinte: eles são invisíveis para a maioria das pessoas. Então, para eles fica muito fácil. Quer ir no cinema, ele vai, não precisa pagar, ninguém vê ele entrar, mas ele está lá dentro assistindo. Sabe aquela cadeira do seu lado no cinema que ninguém consegue sentar? Não tem umas cadeiras que a gente se senta e não tem no mundo, a pessoa passa e vai e vem, mas ninguém senta do lado. Pois é, encarnado, o desencarnado está ali sentado. Então, daí vocês imaginam como para muitos espíritos, para que ir ao reino dos céus? Se eu posso desencarnar e aí eu vou para o carnaval e aí eu não pago mais abadá. Brinco, entro nos camarins. Ah, tenho desejos sexuais. Opa, pra que assistir vídeos pornográficos? Posso ir ao motel. E lá eu entro à vontade, vejo o que eu quero e o que eu não quero. E assim os espíritos vão habitando aqui a Terra em todas as esferas, em todos os lugares. Tá no shopping, Neuza? Tá lá no shopping. Tá lá em Teresina, no Parque da Cidadania, passeando com o cachorro? Também está. Todos. Tá nos nossos carros? Está nos nossos carros. Eles também adoram ar-condicionado, também adoram essas facilidades que a gente gosta. Né? Então, em todos os lugares eles estão. Por isso que o Kardec diz que a influência deles sobre nós é muito maior do que podemos imaginar. Tão tal que muitas vezes são eles que nos dirigem. São eles que nos sugestionam ideias. A mamãe ela tem uma técnica muito boa do guia espiritual dela. Ela não faz lista de supermercado. Quando ela vai ao supermercado, que ela vai colocar alguma coisa no carrinho, o espírito chega para ela e diz: não, lá tem. Ótimo. Aí ela: meu Deus, será que tem leite? Não, lá tem. Ah, tá, preciso botar. E aí vocês podem até achar: meu Deus, essa coisa que só acontece com a dona Conceição. Não. É uma coisa que, dos conhecimentos do Espiritismo que ele nos traz é exatamente isso. Essa capacidade que nós temos de ouvir os bons espíritos e de ouvir os maus espíritos também. Deus, mas o guia espiritual dela se preocupa com o supermercado? Se preocupa sim. Kardec, certa vez, perguntou aos espíritos: os espíritos que me auxiliam, eles são contra a minha vida material? E os espíritos responderam: jamais. Se nós te amamos, então nós também vamos te auxiliar na tua vida material. Até porque a vida material é de extrema importância para a gente aqui neste plano, no momento em que a gente vive. Então, tem situações em que muitas vezes vocês vão para o atendimento fraterno. Aí muitas vezes a dona Conceição não diz uma coisa que vocês não disseram. Não acontece? Quem já viveu essa experiência? Conversou com a dona Conceição e aí ela disse uma coisa que você não disse, e que acontece? Alguém se lembra de alguma situação desse tipo? Tu se lembra, né, gente? Eu também me lembro. E, então, os espíritos, eles nos influenciam, nos dirigem muito mais do que o que nós imaginamos. Como eu disse, eles gozam da capacidade de serem invisíveis. E é aí que mora o nosso erro, porque a gente acha que não está vendo, não existe. Existe. E como existe? É fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações, posições que prefira viver. Assim que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado.
tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Quem disse isso são os Espíritos no livro Boa Nova. Eles dizem que para conhecer a gente, basta sondar nossos pensamentos. É assim que eles descobrem quem nós somos. E aí uma dica que eu digo a vocês, no plano espiritual, quando desencarnarem, vixe Deus, não diz isso não, mas todos nós, a gente vai algum dia desencarnar. Quando desencarnarem, não percam o tempo de vocês explicando. Eu sou fulano, eu tantos anos, vivi em Altos, vivi em Teresina. Fui rica, né? Fui rico, fui pobre, fui doutor, fui carpinteiro. Não precisa falar. No pensamento, os Espíritos vão saber que vocês são. Gente, tudo que a gente pensa, vocês não conseguem ver, mas as pessoas que são dotadas de clarividência, elas veem o que nós chamamos de aura. Toda a nossa energia, ela irradia do corpo para fora. E a ciência já comprovou isso. Então, todo ao nosso redor emite energia. Quando os Espíritos querem saber quem nós somos, eles dão uma observada na nossa aura. Sabe por quê? Porque tudo que você pensa fica as telazinhas, ó, das imagens ali ao teu redor. Se você pensa em comida, eu tô com fome, aí qual prato de comida que você gostaria de comer? Aquele espetinho que fica bem ali na esquina da praça, não tem? Top, hein? Você pensou, tá lá. Eita, tô com sono. Eita, não gosto de fulano. Eita, meu Deus do céu, tô gastando dinheiro demais. Meu Deus, eu tenho que ir no supermercado. Meu Deus, eu não estudei nada. Meu Deus, que professor antipático. Minha Nossa Senhora, eu tenho que ir pro centro. Jesus me ajuda. Cadê meu emprego? Tudo que você pensa fica refletindo. Então, para eles saberem quem você é, basta eles se aproximarem, que eles vão ver todos os pensamentos que nós temos. Então, por isso que o Espírito no livro Boa Nova, ele diz, a crueldade é o reflexo do criminoso. Você quer conhecer alguém, preste atenção ao que ela faz, não ao que ela diz. Vai aí um segredo para a mulherada. Quer saber se o caboclo está interessado, meninas? Não observe o que ele fala, ao que ele faz. E isso vale para qualquer pessoa. Se eu chegar aqui na frente, eu sou muito boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas eu passo aqui e não dou boa noite para vocês, ou alguém vai me perguntar alguma coisa, eu faço a cara ruim. Eu sou boa? Com certeza não. Porque a bondade, ela é um reflexo, ela brilha nas minhas ações. Então, quando nós somos cruéis, não precisa a gente dizer ao mundo, ei, eu sou cruel. Tuas ações vão dizer. Se tu espanca um animal, se tu faz questão de ver um animal na pista, tu faz acelerar para matar aquele animal, você é uma pessoa cruel e não precisa abrir a boca. Então, as pessoas que observam as outras, elas sabem disso. A gente conhece as pessoas sem precisar elas falarem. Só observar o que elas fazem. Eu digo isso porque no ambiente de trabalho minha mesa fica ao lado da impressora. É impressionante o egoísmo das pessoas. Aí a pessoa, opa, imprimi, mas mandei, não veio, faltou papel na impressora. Aí a pessoa vai pegar, né, a resma de papel, ela só coloca a quantidade de folha que ela vai precisar. Ela esquece que ela trabalha no escritório, que várias outras pessoas vão imprimir, que várias outras pessoas precisam de papel na impressora. Mas o que é que a gente faz? Elas só colocam 5 folhas. Como se somente aquela pessoa fosse imprimir no escritório dele. A pessoa precisa falar alguma coisa para eu descobrir que ela é egoísta? Eu tinha uma outra colega de trabalho, a Juliana, muito querida, que ela, toda vez que ela ia beber, ela perguntava na sala, alguém quer beber? Eu trago água. Olha aí. Nessa atitude dela de perguntar se a gente queria água, os outros colegas da sala, eu sabia que ela era uma pessoa que se preocupava com as outras. E ela nem precisava exatamente abrir a boca. Mas as atitudes dela diziam. Então, os espíritos, eles nos conhecem pelas ações que nós tomamos e os pensamentos que ficam, ó. As imagens ficam brilhando na nossa aura, né? Então, por isso que aqui ele diz, a cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do calúnio. Você não precisa saber que alguém, você não precisa que alguém diga, ei, eu sou maledicente, sou fuxiqueira, adoro a vida dos outros.
Mas você sabe que a sua vizinha é porque você presta atenção na boca dela, sai todo tempo falando de alguém. Entendeu? Ou seja, nossas atitudes é que dizem quem nós somos. E os espíritos observam isso demais. Demais. E aí eu tomei a liberdade de fazer uma pequena classificação de espíritos que ao longo da minha caminhada espírita eu tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de doutrinar, tive a oportunidade de incorporar, né? Tive a oportunidade de passar mensagens. Então assim, eu fiz essas 3 classificações aqui para facilitar mais para vocês. Bom, nós temos os obsessores de outras vidas. São aqueles espíritos que nas existências anteriores nós maltratamos. Aquele ex-marido que a gente botou chifre, aquela ex-mulher que a gente botou chifre, aquele empregado nosso, aquele escravo que a gente batia até matar. Sabe? Aquele animal que eu espancava, aquele jumento, aquele cavalo que eu maltratava. Sabe? Aquelas pessoas que eu fiz mal em outras encarnações e que elas não esqueceram o mal que eu fiz a elas quando morreram. Então, eles tentam, de todas as formas, atrapalhar o nosso progresso espiritual, afetivo e material. Eu li um artigo que conta, que Chico Xavier uma vez contou, sobre um caso que se chama Doença da Miséria. O que é isso? Chico Xavier contou uma história certa vez que tinha uma mocinha novinha, por volta de 20 anos, que ela vivia procurando emprego e ela não encontrava. Na hora que alguém indicava alguma coisa, ela não, na hora que ela ia, não dava certo. Então ela não durava um dia em lugar nenhum. E aí, certa vez, ela desesperada, porque queria trabalhar, queria ter a independência financeira dela, ela foi à casa espírita. E lá, depois de um trabalho feito, né, o Chico Xavier, depois de ter contato com a obsessão dela, descobriu-se que em outras vidas ela tinha sido muito rica. E que ela despedia os funcionários, independente deles estarem passando por dificuldade ou não. Se ela não fosse com a cara daquele funcionário, rua. Então, muitos dos funcionários dela, de outras vidas, não ficaram satisfeitos, porque muitos tiveram dificuldades financeiras porque foram demitidos, e aí tiveram, suas famílias sofreram com aquela situação, e aí eles criaram a revolta dentro deles contra ela. E aí, na atual existência, eles não deixavam ela arrumar emprego, porque ela tinha em outras vidas tomado o emprego deles. Tentam de todas as formas atrapalhar nosso progresso espiritual, afetivo e material. Quando o Chico soube do caso dessa moça, o próprio Espírito disse a ele: nós demos a ela a doença da miséria, ou seja, ela não vai prosperar em emprego nenhum, porque ela tomou o nosso emprego em outras encarnações. Outro caso também que ele conta sobre essa doença da miséria foi um caso em que uma senhora acordava, ela dormia de 12 às 4 horas da manhã. Todo santo dia ela fazia salgadinhos e bolos para vender. Pensa numa pessoa que trabalhava, acordava dormia às 12, acordava às 4. Aí 4 horas da manhã ela começava lá botando no fogão e era fazendo coxinha, era salgado e era bolo. Passava o dia vendendo, chegava à noite em casa, ao invés de assistir a novela da Bibi, como diz a Cátia, ao invés de assistir a novela da Bibi, ela ia preparar massa para fazer mais bolo, mais salgado, mais coxinha. E a vida dela era essa. E ela sempre ficava muito triste porque o dinheiro não rendia. Não rendia, ela queria comprar uma coisa, não dava certo, não tinha condição. Aquele tipo de vida que eu e a mamãe a gente entende bem, né, mãe? A gente cobre um santo e descobre outro. Quem nunca nessa vida? Então, toda vez que ela ia estar com um projeto novo, que ela pensava que ela ia poder juntar um pouquinho de dinheiro para trabalhar, para comprar um móvel novo, para comprar aquela TV, não dava certo. O dinheiro não rendia. E aí ela foi à casa espírita pedir auxílio para saber o que estava acontecendo. E lá também foi descoberto. Ela, em vidas passadas, tinha sido senhora de escravos. E ela batia muito nos escravos.
E aí vários desses escravos morreram por causa dos espancamentos que ela mandava, que os outros, eu esqueci o nome, os capangas, digamos assim, davam nos escravos. Capataz. Isso, os capatazes, exatamente. E aí, quando foi feita a desobsessão dela, o obsessor se manifestou e disse: não vai ter progresso material, porque ela espancava a gente e o dinheiro que ela tinha em outras vidas, ela maltratava, humilhava a gente com aquele dinheiro e batia na gente. Portanto, ela não vai prosperar materialmente. E aí, teve até um que disse assim: eu perdoo ela, porque eu quero parar de sofrer. Mas não sou só eu que ela fez mal a muitos. Na casa dela tem mais de 10. Olha aí, mais de 10. Então, esses obsessores nossos de outras vidas, eles guardam esse ódio, esse rancor das coisas ruins que a gente fez a eles. Todo mundo sabe, não é segredo de ninguém. Somos meus dois obsessores que não me deixam de mão. Os ex-maridos de outras vidas, que eu enganei, já disse a vocês que eu fui muito danada em outras vidas, para não dizer outro nome. Eu fui muito danada em outras vidas. E eu tenho também um obsessor que é tipo assim, ele sempre quer utilizar meu conhecimento para fazer o mal. Entendeu? Exatamente porque em vidas passadas eu usei o conhecimento da doutrina para fazer mal. Então, esses obsessores de outras vidas, eles não saem de perto da gente com 1, 2, 3, 4, 5 desobsessões. Não largam fácil do nosso pé. Por quê? Porque o obsessor só larga do pé da gente quando ele percebe que a gente mudou, que a gente é uma pessoa melhor, que a gente faz o bem aos outros. Aí eles saem do nosso pé. Eles nos prejudicam espiritual. Sabe aquele tipo de pessoa que vem para o centro, ela nunca completa o tratamento? A dona Conceição passa 5 sessões, é um negócio amarrado. A pessoa não completa o tratamento. Vem um, vem dois, aí desiste. Vem um, vem dois, desiste. Aí vai em outros cantos, aí não, você tem isso, aí tem um monte de doença, aquela coisa, mas a pessoa não se trata. Parece que tem um negócio que a pessoa não se trata. Os obsessores adoram fazer isso, atrapalhar nosso progresso espiritual. Eles querem a gente cego mesmo, alienado, sem saber que eles existem. Afetivo, quantos de nós tem problemas afetivos? Meu Deus, eu só encontro homem errado, eu só encontro mulher errada. Eu só... É uma luta, é uma dificuldade, é só isso, aquilo outro, nada dá certo, nem um crush dá certo, nem um paquera desenrola, aquela luta para namorar, luta para casar, Deus o livre, nunca dá certo. Então eles atrapalham a gente afetivamente. E do ponto de vista material, com as 2 histórias que eu contei para vocês. Nós temos também os obsessores da doutrina. São aqueles que não querem que você conheça o Espiritismo. Sabe por quê? Porque ao conhecer o Espiritismo você vai mudar. E eles não querem que você mude. Eles querem você arrogante. Eles querem você orgulhoso. Eles querem você maledicente, queimando a família, falando mal da vizinha, do presidente, da rua, do Temer, seja de quem for. É aquele obsessor que tem gente que chega e compra um livro aqui espírita. Dona Conceição, qual é o livro que eu vou comprar aqui, o Evangelho? Ah, mamãe, você compra o Evangelho, você toda noite, antes de dormir, você dá aquela lida no Evangelho. Aí a pessoa abre aqui a primeira página do Evangelho. Não, a Dona Conceição mandou abrir aqui, peraí, deixa eu ver. A porta estreita. Aí a pessoa começa. Entrai pela porta estreita, porque a porta... Tem gente que pega no Evangelho, aí parece que a vista fica assim meio turva, a pessoa dá um negócio, a pessoa não lê. Não, esse livro do Espiritismo aqui é difícil. É umas palavras que ninguém entende. Porque procurando a menor. O obsessor adora quando você pega livro espírita, que é para te atrapalhar. Aí dá uma preguiça, não, mas esse livro aqui é muito difícil. Não gosto, não, eu não gosto de ler, não. A lição aqui é muito Ave grande. Maria, essa lição aqui, esse Evangelho, meu Deus do céu. Não.
Isso vale também quando a gente vai estudar para os nossos concursos, nossas provas, entendeu? Aí dá um negócio, aí dá um formigão na cadeira que tu não te senta, tu fica todo o tempo aí, tu beber água. Ai meu Deus, é o zap. Eu tenho... Eles principalmente o que? Estimulam a preguiça. Não, a dona vocês só fala que médio precisa estudar. Precisa não. As suas palestras lá tá bom. O medo de ir ao centro espírita, não, porque, olha, a fulana disse que foi pro centro e ficou, foi pior. Foi pior. Tem muita gente que não frequenta a casa espírita por causa dessas histórias. Bloqueiam a mediunidade. Aí tu vem com a mediunidade por cima, aí tu chega no centro espírita. Aí tu começa a equilibrar. Quando tu adentra na casa espírita, os obsessores, sabe o que eles fazem? Some. Aí tu fica muito, fica com saúde. Menino, eu não tô mais enxergando mais os vultos, não, tá? É bom. Menino, minha saúde. Eita, minha coluna doía, não dói mais. Aí o que é que tu faz? Tchau, casa espírita. Não preciso mais disso. Dá um mês, a lapada come. Menino, os vultos passando, a vista tá truva, né? Então eles bloqueiam a nossa mediunidade. Eles adoram. Não querem que estudemos o Evangelho. Então, eu já tentei instalar o Evangelho lá em casa, mas não dá certo, tem um negócio ruim, tem ninguém senta, só eu sozinho, não sei o que, dá uma preguiça, dá um sono. Para vocês terem noção, nós lá em casa, nosso Evangelho é meia-noite, segunda-feira. Exatamente porque não tem risco na segunda-feira da pessoa estar na balada. Não tem risco da pessoa estar ressacada, pelo menos não lá em casa. Né? Não tem risco da pessoa que vai sair, entendeu? Então segunda-feira é um dia neutro, então dá pra gente fazer o Evangelho. Gente, 11 horas, eu, a mamãe, a gente tá no pique, limpa a casa, ajeita, igual uma roupa e tal. Se estamos pra fazer o Evangelho, aí a gente já começa nas pregas. Cura-nos, Senhor. As chagas crônicas, todas feridas. A mamãe, ela ainda faz pior. A mamãe faz assim. Cura-nos, Senhor, as chagas crônicas do Espírito. Minha Senhora. Aí terminamos o Evangelho meia-noite. Menina, tu viu? Olha, amanhã nós temos que fazer isso. Amanhã tu não esquece. Olha, amanhã o sono diz. Rapaz. Mas na hora do Evangelho é nós caindo pelas tampas. E aí, menino, o que é isso? Eles, obsessores da doutrina, que não querem que a gente estude, que a gente conheça quais são as estratégias deles. Aí por isso que vem a Neuza e conta para vocês. Eu não sou nem obrigada a esconder o segredo. Obsessores da vida atual. Além de você ter os da vida anterior, além de você ter os da doutrina, aí você tem os obsessores da atual vida. São aqueles que estimulam em nós a maledicência, os vícios, a arrogância, o orgulho e a ingratidão para com aqueles que lhe ajudam. Tem muita gente que está viciada nesse tipo de situação aqui. É aquele obsessor que ele não tem nada contigo, tu não fez nada de mal na vida dele, na vida passada não com ele. Mas ele te viu tu falando da fulana, aí ele gosta desse comportamento, aí ele vai e estimula mais. Aí tu não fala mais mal só da Elga, tu vai falar do seu Matusalém, aí tu vai falar da Cátia, da Soraya, aí ele aumenta. Aí os vícios, antigamente eu só bebia umas 2 cervejinhas assim, a porra muito pouco assim no sábado, que era pra não passar em branco. Aí daqui a pouco ele começa. Aí não presta mais só no sábado não, tem que ser no domingo, não, mas no domingo também não, na segunda e na terça, na quarta, é assim para a semana toda. Então, todos vocês quando adentram aqui, a gente sabe em qual situação vocês encontram. Quando a gente conversa com os obsessores de vocês, a gente sabe. Esse aqui é de outras vidas, esse aqui é porque ele está frequentando o centro, e esse aqui é por causa do comportamento dele nesta ou dela desta vida. Então, desses aqui, eu digo a vocês, os 2 mais fáceis da gente se livrar é esse obsessor da vida atual, quando você muda de comportamento, quando você escuta o que nós aqui na frente procuramos falar para vocês, e vocês tentam se corrigir das coisas ruins, e aí eles vão se afastando. E os da doutrina também. Os da doutrina também são muito tranquilos.
tranquilos, eles insistem muito no começo, para que você desista, para que você não acredite. Nada do que a dona Conceição diz é verdade. Tem umas pessoas que fazem assim, elas no começo, menina, acertou tudo da minha vida, a mulher me deu um passo, eu saí bonzinho. Aí, 6 meses depois, aí, não gosto muito assim daquele centro, não. Menina, olha, eu comecei um curso agora, que é bem na sexta. Não quero mais não. Nada, dona Conceição, me dá uma resposta que eu não gostei, não vou mais naquele centro não. Aquela mulher é contra mim. Ou seja, eles adoram. Mas também esses obsessores da doutrina, quando eles percebem que vocês querem de verdade, eles se afastam. Basta você se decidir. Mas os mais difíceis mesmo de saírem do pé da gente são os de outras vidas, porque eles só saem do pé da gente quando nós nos tornamos pessoas melhores. Quando a gente corrige nossos erros, quando a gente tenta cumprir aquilo que o Cristo nos ensinou. Bom, fiz outra classificação também, porque nós temos aqui, nesse primeiro quadro, a gente tem os espíritos zombeteiros, os doentes, os cruéis e os vampiros. Gente, todos esses aqui estão soltos aí nesse mundão de meu Deus. Os zombeteiros. O zombeteiro é aquele que, do nada, ele curte da tua cara. Sabe, tu vai sair, ele esconde a chave do carro, aí tu fica, mas eu vou ver. Quem nunca? Quem foi que nunca perdeu a chave do carro? Menina, eu botei ele que cadê a chave do carro? Aí tu passa 50 vezes. E se você fizer que nem eu, perguntar pra mamãe, é pior. Porque sabe o que a mamãe diz? Se eu for aí eu encontrar, eu dou na tua cara. Aí eu nem quando eu perco alguma coisa minha, já fica lá. E aí, às vezes eles mandam de você. Eu me lembro uma vez, uma menina, ela frequentava o centro espírita que eu frequentava. Na época eu estava começando também na doutrina. Todo espírito, na hora que ela ia fazer a desobsessão, todo espírito que os médios incorporavam era sorrindo a cara dela. Olha, esse cabelo dela é muito feio. Olha essa roupa. Oh, meu Deus do céu, feia demais. E aí eu, mas meu Deus do céu, essa menina, todo obsessor dessa menina é só mangando dela. E aí a gente foi se aprofundar e aí descobrimos que era o defeito que ela tinha. Ela não podia ver alguém com a camisa neon, que ela... Não tem gente que é assim? Eu, de vez em quando, gente, eu sou desse jeito. Um dia desse eu estava no Banco do Brasil. Gente, aí eu vi a mulher sentada na mesa, impecável. Cabelo impecável, roupas. Beleza. Gente, quando ela se levantou, ela estava com salto, ela caminhava tão desengonçada, que até o senhorzinho, que ele já tinha 92 anos, que ele fazia questão de dizer isso na fila, eu sou obrigada a estar esperando que eu já tenho 92 anos. Aí ele dizia, aí quando ele viu ela caminhando de uma mesa para outra, gente, ela caminhava muito estranho em cima daquele salto, muito estranho. Desengonçada, sabe, assim, não tem prática, era estranho. Gente, ele foi o primeiro a sorrir dela. Olha, parece uma pata-choca caminhando. Pois quando a gente faz esse comentáriozinho, o obsessor zombeteiro, cheguei. Esses também são bem fáceis de sair com a doutrinação, eles se afastam da gente. Mas tem pessoas que extrapolam, que não pode ver qualquer outra coisa em outra pessoa que já está mangando, que já está falando mal. Esses zombetes são péssimos, porque são espíritos assim, que você briga, afasta, mas se você não mudar, eles voltam. Espíritos doentes. Tem espíritos que, por exemplo, às vezes morreram, e aí não morreram e não conseguiram ser resgatados pela espiritualidade, né? Aí eles vivem aqui ao nosso redor, e aonde eles se encostam na gente, eles nos adoecem. Aí tem várias pessoas que chegam aqui à casa espírita que a dona Conceição tem uma dor, principalmente, olha a dica, é uma dor, a dor que caminha. Eu lembro que uma vez o James disse isso. Ele disse que muitas pessoas chegam no consultório dele e disse assim, doutor, é uma dor que começa aqui, ela vem, desce, faz o rir de moíbe e desce pro pé. Esse tipo de dor que anda são as mais características de espíritos doentes que estão ali perto da gente. Né? Então muitas pessoas às vezes acabam adoecendo de verdade porque elas passam muito tempo
aquele obsessor ali dentro da casa delas, vivendo, amanhecendo, anoitecendo com elas, e elas não sabem disso. Aí começa aquela doença e muitas vezes elas chegam aos hospitais realmente doentes, de tanto conviver com aquele espírito doente, acoplado na aura, a pessoa acaba absorvendo a doença dele. Tem muitas pessoas que às vezes, ai meu Deus, eu tenho um negócio ruim aqui no meu coração, aquela coisa. Aí às vezes faz o tratamento aqui, 2, 3 tratamentos, pronto, não sente mais. Entendeu? Então muitas dessas pessoas que adoecem, essas viroses, na maioria das vezes dessas viroses, nada mais são do que esses espíritos doentes que se alastram nas casas, nos hospitais, nos locais de trabalho, e aí eles, doentes, adoecem as outras pessoas. Olha aí a importância do espiritismo, de você saber que eles existem. Porque você pode, se você adoecer, você for ao hospital, fizer todos os exames, não der nada, mas mesmo assim você continuar com a dor, é a primeira dica e única, é espiritual. Neuza, eu fiz todos os exames, todos os check-ups, o médico disse que eu não tenho nada, mas mesmo assim é uma dor que não passa. Procure a casa espírita, que pode ser que seja espiritual, algum desses espíritos doentes. Entendeu? O colega meu relatou uma vez que ele foi fazer um raio-x no pulmão e lá parecia uma mancha. Aí uma reza dele foi e explicou para ele. Uma vez ele vai, volte lá e bate o raio-x de novo. Aí ela disse que é porque apareceu na hora um doente. Não estava nele. Aí ele bateu o raio-x do pulmão do espírito que estava doente. Sim. Essas máquinas, assim, câmera fotográfica, essas máquinas de raio-x, elas conseguem captar mesmo os espíritos. E isso é muito comum. Aí nós temos os espíritos cruéis, que são aqueles que eles nos estimulam à crueldade, sabe? De você ser arrogante com as outras pessoas sem necessidade, sabe? Tem aquelas pessoas que são os valentões, que ninguém pode olhar à toa, que a pessoa vai estar armada, pronto pra bater. Pois é. Tem também esses espíritos cruéis, eles também induzem a gente a maltratar animais, sabe? Essas pessoas que Induz maltratar criança, velho. Maltratar a criança. Quando a gente vê aí nas mídias, esses vídeos, filha espanca o pai de 90 anos de idade, pode ter certeza que junto com essa filha, com esse filho, tem espíritos cruéis, que gostam de ver o derramamento de sangue, que gostam de ver a confusão, é o risca-faca, é o fuá. E tem muita gente que é desse jeito. Tanto prova disso que quando tem um acidente, uma briga, o que é que a gente faz? Desembainha logo o celular. Aí filma, olha, que eu vi, olha, todo esquartejado, eu vi, vai lá. A gente não tem essa mania feia, pois isso é um dos sinais de crueldade. A gente, sem perceber, a gente se vangloria, a gente acha bom mostrar outra pessoa esquartejada dentro do carro, ver o atropelamento, um risca-faca, uma pessoa que foi furada. E aí, principalmente com o advento do WhatsApp, aí é que essas notícias ruins vão se propagando. E aí, por trás dessa nossa simples curiosidade, estão esses espíritos cruéis, que gostam de ver. Quando a gente não saiu no começo do ano aquele massacre no presídio de Manaus, né? E teve novamente agora. Quando você vê aquele tipo de situação, você pode ter certeza, por trás de todos aqueles presidiários, por trás estão espíritos tão cruéis quanto eles. Os que faz rinha também, bota animais. Sim, pronto, outro tópico. Teresina mesmo está tendo um alastramento novamente de rinhas, sejam de galos e de cães. Isso também são casos de espíritos cruéis, que gostam de ver a carnificina. Minha gente, eu particularmente, mas eu me pergunto qual o propósito de você colocar 2 animais para ver. Deus é para ganhar dinheiro com a vida de outra criatura que você não tem o direito de usufruir, porque aquela criatura saiu das mesmas mãos que você, saiu das mãos de Deus. Entendeu? Então, nós várias vezes aí na mídia a gente vê esses casos de crueldades. E por trás dessas pessoas também cruéis, existem esses espíritos cruéis. Vampiros, nós temos espíritos que eles se aproximam da gente para sugar nossa energia.
Eles gostam, principalmente se você for médio, desregrado. Ou seja, aquele médio que não tá nem aí pra nada, bebe mesmo, sabe? Faço o que me vem na cabeça. Eles gostam muito desse tipo de gente desregrada, porque eles vão e sugam as energias. Ah, Deus, eu gosto muito de beber, você pode ter certeza. E uma vez até o Robson Pinheiro disse, quando você vai beber, apenas o primeiro copo é você. A partir do segundo copo já são os espíritos bebendo com você. Gente, se segurem só no primeiro copo. Eu sei que é difícil, mas fica a dica. Então, esses espíritos vampiros, eles sugam as nossas energias. E aí a gente se sente cansado. Você não fez quase nada, mas você sente aquele cansaço. Aquela coisa, se você dorme o dia todinho e acorda mais cansado. Então, são esses espíritos que eles sugam nossa energia. Nós temos aqui nesse outro quadro os materialistas. São aqueles espíritos que morrem, mas ficam. Com quem é que vai ficar meu carro? Hein? Cadê meu carro? Cadê? Venderam meu carro. E a casa? Essa casa aqui é minha. E eu tiro isso porque o maior exemplo que eu tenho foi do meu pai. Meu pai ele desencarnou, mas uma vez ele apareceu na sessão lá em casa. E aí na sessão, foi a primeira coisa que ele disse. O que foi que fizeram com minhas casas? Porque o papai tinha casa de aluguel, né? O que foi que fizeram com minhas casas? Tá todo mundo vendendo o que é meu. Ou seja, não se conscientizou que as casas que ele tinha era quando ele era vivo. Quando ele desencarnou, aquelas casas não eram mais dele. Por isso, conscientizem-se sempre, vocês, eu, nós. Não somos donos de nada. Esse celular é meu. Mas se o assaltante leva, não é teu. Este corpo é meu. Mas se tu morre o bicho come, não é teu. Então tudo que é físico, material, vai ficar. Eu nunca vi um relato de nenhum espírito que conseguiu levar a sua casa do plano espiritual e lá vive. Nem a sua chapa, né? Nem a chapa. Nem a chapa. Nem a chapa. Tem não. Tem não. Porque minha cunhada morreu, e aí meu irmão pegou para arrancar a chapa e não acabou. Deixa. Não tem nada não, fica lá na terra. Não tem problema Então nada é nosso. O que Jesus nos recomenda é que a gente aproveite, usufrua o seu celular. Mas no dia que ele for roubado, não fique se maltratando. Oh, meu Deus, para que eu faço naquela hora? E o pior que o diabo do assalto ainda tem isso, a gente não se sente culpado de ser besta, né? Aí a gente fica, meu Deus, que eu passei naquela hora. Ou seja, aproveitem as roupas, aproveitem a comida, aproveitem o carro, a viagem. Mas ao morrerem, entendam, vai ficar tudo. E aí meu pai, ele vive nesse dilema ainda hoje, já faz quase 4 anos que o papai morreu. Ele anda pelas casas dele assim, ó. Lá em casa ele chega passando a mão nas coisas. Lá em casa, né? Ele chega, mas nas outras casas também ele chega. Vimos uma cena dele que foi triste. Ele, ó, alisando. Não se conscientizou de que tudo que ele tinha era para viver. E que a gente só leva quem nós somos. É uma coisa que a gente precisa entender, que o Divaldo fala muito, eu gosto muito quando ele diz, porque eu também procuro internalizar isso. Levamos o que somos, o que temos nós deixamos. Olha que interessante. Então existe muito espírito materialista, que ele morre, muitas vezes ele não percebe que morreu. Divaldo mesmo conta o caso de uma entidade, que ele era um grande fazendeiro, mas ele era muito ruim. Aí quando foi um dia, o filho e a esposa arquitetaram de matar ele.
E aí ele disse que, dormindo, né, na cama, aí disse que de repente se sentiu sufocado. Quando ele abriu o olho, o travesseiro, o filho em cima com o travesseiro e a esposa dizendo: morre, Silvina, morre, desgraçado, morre, porque tudo que tu tens será nosso. Volta para o inferno de onde tu veio. E ele, naquela agonia de respirar, acabou morrendo. Beleza. Quando ele morreu, que tipo, depois de um tempo, ele se deu conta, ele já tinha sido enterrado. E aí ele disse que de repente, quando olhou, estava na fazenda dele. Mas quando prestou atenção, não era a mesma fazenda. Os móveis já tinham sido vendidos, os animais que tinham já não tinham mais tantos. E aí ele pegou e disse que entrou dentro de casa. E aí tinha os espíritos gritando atrás dele: tu morrestes, miserável! Morrestes, Silvina! KKKKK. E ele: cale a boca, eu estou vivo. Estás não. Esquecestes do travesseiro em tua cara. Aí foi quando ele se lembrou de que tinha sido morrido sufocado com o travesseiro e que o filho estava em cima, né, sufocando, e a esposa chamando ele de Silvina. E aí, então, ele se lembrou e começou a perseguir a esposa e o filho. E aí, só que, nesse processo dele de perseguição, ele não se tocou que os tempos passaram, a esposa faleceu juntamente com o filho. Aí, um belo dia, mais de 50 anos depois, ele disse que se sentiu atraído por uma jovem que ligava ela a ele. E aí ele disse que aonde ela ia, ele ia atrás. E não sabia explicar por quê. E aí quando foi um dia, ela dormindo, ela em espírito saiu do corpo. Quando ele viu ela sair do corpo, ele reconheceu. Era a esposa reencarnada. E aí ele disse: maldita, eu te encontrei. Ela reconheceu ele, se assustou e voltou para o corpo. E ele ficou ao pé da cama e disse: mas tu não vais mais dormir. E várias noites ela ficou sem dormir. Até que a família começou a considerá-la louca. E eles internaram ela, louca. E aí, passou, lá nesse hospício onde ela foi internada, lá um outro louco a estuprou. E ela teve um filho. E aí, quando ela teve esse filho, novamente ele se sentiu atraído pelaquela criança. Uma coisa fazia com que ele se aproximasse daquela criança. E quando ele olhava para a criança, a vontade que ele tinha era de esganar aquele ser. Mas ele não lembrava, porque ele não sabia nada de reencarnação, né? Não é como fazendeiro, não acreditava nessas coisas. Então ele foi para o plano espiritual sem imaginar que existia reencarnação. E aí ele disse que a criança pegaram e aí levaram pro orfanato do Divaldo. E aí o Divaldo cuidou da criança, cuidou dela, até que ele cresceu. Quando ele chegou mais ou menos à idade dos seus 17 anos, o menino uma vez chegou para ele e disse: tio, estou me sentindo mal. Existe uma coisa ruim dentro de mim, não estou bem. Aí o Divaldo fez o evangelho e aí sentiu a presença desse espírito ao lado do rapaz. Só que o Divaldo não contou nada, só disse assim: meu filho é uma entidade muito perversa que está contigo. Eu vou viajar, mas quando eu voltar, eu te ajudarei no tratamento. Vais ao médico e aí quando eu retornar de viagem, nós vamos dar continuidade a esse seu tratamento. Divaldo viajou. Quando Divaldo recebe o telefonema, o filho dele estava internado no hospício. E aí ele já tinha tentado se matar, e aí o tratamento, o médico lá, resolveu colocar ele na sonoterapia, ou seja, vamos colocar para dormir. E ele já vinha vários dias, mais de semana, o jovem dormindo, exatamente porque quando ele acordado tinha vontades muito severas de se matar. E aí, quando foi na sessão que foi feita na mansão do caminho,
o Espírito incorporou e disse, contou toda a história. Eu era um fazendeiro. Ela eu já consegui me vingar que está louca no hospício. E a maldita criança que reencarnou dela, que vive aqui na mansão do caminho, eu estou perto de induzi-la ao suicídio por tudo que me fizeram. E era o próprio filho. E era o próprio filho. Filho dele. E aí foi feito todo esse tratamento, e isso o rapaz internado. Foi feito esse tratamento, e aí várias desobsessões para esse senhor poder se conscientizar, poder entender todo o processo que aconteceu, muitas desobsessões mesmo. Até que um dia o Espírito disse, ela já deu o resultado dela, já me vinguei dela, que hoje está louca. Tu estás me pedindo para eu me afastar, eu vou me afastar, preciso cuidar de mim agora, mas eu voltarei. E aí, justamente quando o Espírito disse que ia cuidar da vida dele, que ia se afastar, no outro dia o rapaz que estava internado acordou, bonzinho. Chamou o Divaldo, tio, me tire daqui que eu já estou bom. E aí conseguiu alta. E quando foi depois, o rapaz perguntou, tio, o que foi que me aconteceu? O Divaldo não contou a história toda. Só disse que tinha sido um processo obsessivo e que agora estava melhor. Anos e anos depois, uma senhora aparece na mansão do caminho. Aí o porteiro, seu Divaldo, tem uma senhora aqui, ela está bastante agitada, eu estou muito sensibilizado com ela, eu queria que o senhor visse, que o senhor atendesse, ela está procurando pelo senhor. Diz que tem um filho dela que está aqui. Aí o Divaldo foi atender ela. Aí ela disse, não, é porque eu saí do hospício, eu era doida da barriga, saí do hospício. E aí me disseram que eu tive um filho. E aí eu fui na outra casa de órfão e lá não, meu filho não está lá. E a outra casa de órfãos que tem aqui é a sua. E eu vim atrás do meu filho. Aí o Divaldo perguntou, mas você sabe o nome dele, lembra mais ou menos a idade? Ela disse, eu não sei, eu só acho que ele tem entre 15 e 19 anos. E aí o Divaldo pegou todos os meninos de 15 a 19 anos e colocou num círculo e colocou ela no meio. Quando o filho dele viu ela, ficou assustado. Não conseguia tirar os olhos dela. E ela foi de um por um olhando. Não, você não. Não é. E aí, os meninos que ela não reconhecia foram saindo até que ficou só ele. Não falaram nada um para o outro. Se abraçaram e choraram. E aí o Divaldo entendeu que era a mãe reencontrando novamente o filho. Que tinha outro sido marido. Em outro corpo, não tinha sido marido não, em outro corpo, em uma outra situação, 73 anos depois do ocorrido. Depois disso, o Divaldo conseguiu que ela alugasse uma casa ali perto, para que ela pudesse ficar acompanhando o filho, né? Já que toda a família abandonou ela por conta dela ter sido considerada louca. E aí eles auxiliaram ela nesse processo lá na mansão do caminho, até que um dia o rapaz enamora-se, apaixona-se, casa-se. Bah, a esposa está grávida. E aí a criança, certo dia, está no pátio brincando e o Divaldo aparece. Aí a criança chama, tio, vem cá, tio. Aí o Divaldo senta no banco com a criança. Aí a criança diz, tio, eu sabo, eu se lembro, falei pela tua boca naquele dia, eu disse que ia voltar. Tio, eu não gosto do meu pai, quando eu vejo, eu tenho vontade de beliscar a cara dele. E o Divaldo, meu filho, não faça isso, ame seu pai, ame sempre. E aí ele disse que a criança adormeceu. Quando acordou, ele percebeu que a criança tinha tido uma espécie de flashback do passado, que aquela criança tinha sido fazendeiro assassinado. Voltando 73 anos depois, para o reinício. Tudo isso, essa história todinha, por causa do quê? Materialismo.
O apego dele à fazenda era tão grande que ele maltratava o filho e a esposa. E, gente, esse mundo, ele devolve pra gente exatamente o que a gente dá pra ele. Religiosos, nós temos alguns espíritos que em outras vidas foram de outra religião junto com a gente, aí quando a gente se torna espírita, aí eles não querem que a gente tem que ser da igreja, que a gente tem que ser protestante, que a gente tem que ser de outra religião. Nós temos os sexualistas, que são aqueles espíritos que eles morrem, mas eles continuam tendo desejo sexual, eles continuam procurando isso, vivem em motéis, vivem nesses locais, nessas boates, nessas baladas e tal, exatamente se aproveitando das energias das pessoas, dos que fazem de forma promíscua sexo, se aproveitando dessas energias e se alimentando delas. E nós temos os animalizados, que são aqueles espíritos que de tanto ódio, eles se transformam em bichos, literalmente bichos. Nós tivemos uma vez um flash, uma evidência. A mamãe mesmo, de vez em quando, ela tem uns flashes, né, digamos, nos desdobramentos, ela vê um espírito e ele é todo deformado. Gente, já conversamos, já doutrinamos espíritos em forma de cachorro, em forma de lobo, em forma de cobra, ou seja, de múmia, gorila. Porque é o seguinte, quando a criatura é muito cruel, muito cruel mesmo, ela desencarna e outras mentes cruéis a dominam, hipnotizam e transformam ela naquele bicho que ela mais tinha medo quando era viva. Cobra. É por isso que muitas mulheres que nós doutrinamos, elas se aparecem como cobra. Porque naturalmente nós mulheres temos medo de... Tem alguns homens, por exemplo, quando nós temos várias pessoas aqui dentro mesmo, que elas têm esses espíritos que acompanham elas e que eles são animalizados. Nós temos um colega nosso que ele tem um obsessor que é em forma de lobo. Toda vez que ele se manifesta, se a gente não segurar a média tem vontade de rasgar a criatura. Então, existem certos ódios tão grandes que a pessoa acaba se deformando no plano espiritual. Então, todos esses aqui, nós sentamos, conversamos com eles. E nós não vemos neles esses seres doentes. A gente vê eles como irmãos. Nós, ao desencarnarmos, se nós não mudarmos nossa conduta, a gente pode virar um deles. E nós já tivemos casos como esse. Não são difíceis da gente encontrar na casa espírita esse tipo de situação. Tem alguns que usam artefatos. Às vezes algumas pessoas aparecem com às vezes um andor. Teve um dia desse, a mamãe mesmo. Ela disse que estava sentindo um negócio na cabeça, aquela dor que anda que eu falei. Aí a dor que vem por aqui assim, disse que encontrava aqui nela. E apertava. Quando nós fomos fazer a sessão, que a gente se concentrou, os médios viram, era como se fosse um cabresto aqui dela. Que era para que ela não falasse os bons conselhos para ninguém. Então, eles usam esses artefatos, sabe? Tem deles que botam cabresto, é mais comum. Tem deles que botam óculos escuros. Tem muito, esses dos óculos escuros foram as primeiras coisas que eu prestei atenção. Neuza, por que é que eles botam óculos escuros na gente? Para que você não veja a luz, para que você não veja a realidade espiritual. Aí tem muita gente que a gente concentra, tá lá o espírito. Botei foi o óculos na cara dele, desse trouxa. Que é para ele não ver nada. Só acreditar no que ele quer. Então, assim, eles usam certos artefatos, né? Aqui eu coloquei essa imagem para você ver ali, pessoa, né, com uma espada. Tem casos que ele, uma certa vez mesmo, pronto, aconteceu uma vez comigo eu aqui, na sessão, sentei, coloquei minhas costas na parede. Vá! Senti aquele negócio com tudo nas minhas costas. E ficou doendo, uma dor surreal.
Quando as meninas concentraram, um punhal nas minhas costas, lançado pelo espírito lá do outro lado da parede. Ele, ó, volta, e o punhal bem nas minhas costas. Né? Então, aí foi que as meninas se concentraram, doutrinaram e ele retirou. E eu só fiquei boa da dor depois que foi aplicado o passe. Aí foi tirado. Então, eles têm essas coisas, eles atiram pedras. Sabe aquela dor, sabe aquela situação que tu tá aqui bonzinho, aí de repente, pum, uma dor de cabeça, só aquela pontada, pum, uma pedrada fluídica que ele joga na gente. Então, várias situações dessas. Então, eles usam esse tipo de estratégia para nos atrapalhar. Aqui nessa outra foto, como vocês podem ver, os obsessores, eles não descansam. Eles amanhecem e anoitecem, ó, vigiando tudo que a gente faz. Deixa eu ver se essa menina mudou mesmo o comportamento dela. Aí ele vai só, ó, vigiando. Aí a menina fala mal do outro, a menina é arrogante com a mãe, responde grosseira à avó, a menina chuta o cachorro, a menina responde a todo mundo, não tem quem suporte. E ali ele vai só ampliando aquelas coisas ruins que existem na pessoa. Então, eles ficam assim, eles estudam a gente, o que é que gosta, o que é que não gosta, de outras vidas, o que foi que ela foi, o que ela não foi, o que eu posso fazer com a personalidade dela que possa fazer com que ela mesma se prejudique. Então, eles sabem de cor e salteado quem nós somos. Por isso que o objetivo dessa palestra é exatamente esclarecer, para que nós também saibamos o que eles fazem. Então, uma das coisas que eles mais gostam de fazer é induzir-nos às ideias de suicídio. Exatamente porque o suicídio, no Código Penal da Vida Futura, é o crime mais hediondo que a gente comete contra Deus. A monoideia, que foi o que eu lhe falei naquele dia. Como eu sei que eu estou obsidiada ou obsidiado, quando você só pensa a mesma coisa 50 vezes. Cadê meu dinheiro? Sumiu o dinheiro, cadê o dinheiro? Cadê? Meu pai mesmo, ele tinha esse negócio que era rico. No dia que ele ia receber os aluguéis, não tinha quem suportasse. Cadê? Ficava com aquela monoideia. E muitos de nós passamos a encarnação inteira com as mesmas ideias, indo e voltando. Afastamento, solidão e depressão. Uma das características da obsessão também é te isolar. Ninguém me entende, não gosto de ninguém, quero ficar só. Eles adoram. Porque quando você fica só, aí é que a monoideia fica grossa. Aí é que eles, ó, só. E uma coisa que nós precisamos entender. Os espíritos obsessores, eles não precisam fazer muita coisa. Basta um sussurrar de ideia. Se afunda só. Só aqui. Fulano não gosta de ti. Ou isso para a mulher, né? É um negócio sério. Que a gente já fica falseando. Fulano é falseando comigo. Né? Então, basta uma ideia. Então, eles induzem em nós. Vamos embora. Não quero ninguém do meu lado. Não gosto de ninguém. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ninguém me entende. Então, afastamento, solidão e, consequentemente, a depressão. É um dos primeiros sinais. Observe isso também nas crianças. Viu? Essas observações recaem também em cima de crianças. Viu? Crianças também são muito obsidiadas. Muito. Exatamente. Então, quando uma criança muito irritada, desobediente demais, eu digo demais, excessivamente, essas características de grosseria, de solidão, de se afastar, de não querer brincar com ninguém, são características obsessivas. Visões e alucinações. Há algumas pessoas que elas veem os obsessores e elas acham que são médios. Não são. Elas apenas estão sofrendo influência dos obsessores e aí causa essas visões momentâneas. Mas tão tal que quando a pessoa faz um tratamento espiritual, ela para de ver, de ter visão e alucinação. Uma das visões muito que eu tinha, gente, de obsessão, é porque quando eu era menor, pequena, meus obsessores, eles apareciam pra mim, sabe, como um gato preto, no escuro, que você só vê o olho. Mas eu ficava com ele demais. Eu pequeno, e aí eu vivia muito doente, eu tinha asma.
E aí, quando a gente está doente, aí é que a gente vê o mundo espiritual mesmo. Então, quando eu dormia, que eu saía fora do corpo, gente, era o mesmo sonho. Era eu andando aqui, quando eu olhava para o telhado em casa, estava lá dos tochos do olho do gato. Aquilo ali tinha um impacto tão grande em cima de mim que eu só ficava paralisada. E eu tentava gritar e não conseguia. E eu ficava totalmente dura. Quando eu voltava pro corpo, eu estava desse jeito em cima da cama. Gente, meu olho já é pequeno, né? Então eu em cima da cama eu ficava, ó. Depois de uns 5 minutos é que eu ia voltando a normal. Observe os sonhos de vocês. É outra dica também pra gente saber que tipo de obsessor está atrás da gente. Nós temos aquele tipo de sonho que a gente toda noite tem. Ou quase toda noite a gente tem. Eu sonho com a pessoa correndo atrás de mim com a faca. Se você tem esse sonho desde a infância, é um dos seus obsessores. Né? No meu caso, esse aparecia para mim em forma de gato. Até que um dia que eu me libertei. Teve um dia que ele foi pular em cima de mim. E eu peguei ele aqui, olhei no fundo do olho dele e disse, não tenho mais medo, pode ir. E nunca mais tive esse tipo de sonho. Nunca mais. Né? Então, esses sonhos recorrentes que a gente tem gente, eu sonho muito afogado, eu sonho alguém me pisando, me chutando. Gente, mas não é aquele sonho que tem uma noite, eita, sonhei alguém atrás de mim, já é o obsessor. Não. Como eu disse, são sonhos desde a infância que vão se repetindo. Outros obsessores também são especialistas em separar os casais. Muita gente tem esse tipo de situação. Eles unem casais que não se afinizam. Olha só a audácia. Obsessor, principalmente quando ele se considera ex-marido de outra vida. No meu caso. Ele bota justamente aqueles mais errados. Aí, pagamento. Aí, no meu caso e várias outras pessoas também, tem que fazer um tratamento aprofundado para que eles possam se conscientizar de que eles foram ex-maridos de outra vida, não desce. Entendeu? E isso acontece também com homens. E eu vou até relatar esse caso. Meu namorado mesmo, ele tem de outras vidas, ele abandonou uma noiva na porta da igreja. Essa noiva ainda hoje vive atrás dele. De vez em quando ela entra entre a gente, mas aí graças a Deus a gente aplica o evangelho e aí ela cede. Ela não perdoou ele e eu nem sei quando é que ela vai perdoar. A Kátia já incorporou. Vários outros médios já incorporaram ela e ela sempre se aparece. E ele desde pequeno, várias pessoas e até ele mesmo desde pequeno sempre viu essa mulher atrás dele. Ela toda vestida de noiva. E aí quando foi um dia, ela incorporou aqui na sessão e ela disse, ele me abandonou na porta da igreja. Eu estava pronta para entrar e ele não foi ao casamento. E eu não vou perdoá-lo por isso. Ela sempre diz isso. Ou seja, então não só a mulher sofre com isso, homens também. Às vezes abandonaram, traíram, enganaram suas esposas de vidas passadas. E aí quando vem nessa atual encarnação, vem padecendo dos maus feitos que fizeram em outras vidas. Isso aqui foi só uma foto ilustrativa para vocês. Isso aqui é uma foto real. Existe um cientista que eu esqueci o nome. Ele, através das fotografias, ele comprovou a existência dos espíritos. Como vocês podem ver aqui na imagem, né, o casal está ali, tem uma terceira pessoa ali e esse espírito com esse véu em cima deles. Né? Então, assim, foi só para ilustrar que esses espíritos, eles, como eu disse, separam os casais, eles se metem. Eu conheço um caso, pronto, me lembrei, eu conheço um caso, bem mais real. Nós temos um casal amigo, eu não vou citar os nomes, né? Vai que eles assistem a palestra. E aí eles da juventude, eles tiveram aquele amor, aquele vucu-vucu. Aquela coisa que... Aí, o que aconteceu? Por volta das vidas, ele casou com outra e ela casou com outro. Mas eles nunca perderam contato. E os dois viviam mesmo casados, mas eles traíam seus parceiros um com o outro. Mesmo, e tipo 30 anos de casados, e mesmo assim eles nunca se abandonaram.
tipo o amor que começou antes dos casamentos. E aí, mesmo depois de casados, eles tinham os encontros às escondidas. Então, começou no dia do noivado. Foi. Beleza. Isso nessa brincadeira, os dois casados, 30 anos. Ou mais. Até que um belo dia o marido dela morre. E o marido dela descobre toda a traição. Gente, o marido dela, o único objetivo dele era matar os dois em um acidente de carro. Eles viajavam muito de carro, principalmente ele de Fortaleza pra cá, né? E então, depois que o marido dela morreu, aí ele já tinha até se separado, né? Da esposa dele. E aí eles resolveram se assumir de vez. E aí o marido dela, quando desencarnou, descobriu tudo. E várias vezes, minha gente, a gente na sessão, ele chegava endemoniado. Só descansarei quando matar os dois em um acidente de carro. Porque a única vingança que eu tenho para quem me traiu. Gente, e pense no trabalho demorado. E ele Foram era dentista, era um cara culto. Mas Foram se mais de 3 anos de incorporação. Eu cansei de doutrinar ele. Meu irmão, perdoe. E o pior que você como doutrinador, você fica até, meu Deus, eu vou dizer para essa pessoa perdoar. Se fosse eu também queria matar os dois. Né? Mas, gente, 3 anos de tratamento. E várias vezes aconteciam os sustos deles andando de carro daqui Teresina para E Fortaleza. aconteceu um acidente com ele no Fusca, que ela passou mais de 3 meses internada, que ela pegou uma infecção, que ela quase que morre. Então, esses obsessores, isso contando para vocês a experiência que eu e mamãe tivemos, a oportunidade de acompanhar mesmo de perto. E foram 3 anos de doutrinação com ele para que ele se convencesse a largar os dois de mão. Ainda hoje estão juntos, né? Graças a Deus. Aí tem esse espírito que eles incitam as traições, aí bota pra gente ficar vendo os outros, as outras. Incentivam as desconfianças e tentam literalmente matar. Que foi o exemplo que eu falei agora. Tentam sem brincadeira. Esses casos que a gente vê, a mulher traiu o marido foi lá, matou ela e em seguida se suicidou. Matou ela e o amante. São os casais de outras vidas que eles não aceitam a traição que sofreram e eles vêm novamente para o acerto de contas. Neuza, depois de tudo que tu falou, eu entendi. Sou obsidiada. E agora? Se lasquei? O capiroto está por perto? Mas eu sou tão bonzinho. Deus o livre, obsessor ali perto da minha frente. Deus o sou obsidiado. E agora? Deus me defenderai. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da terra. Nunca. Aí a gente entra aqui no centro espírita. Deus defenderai. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu sou um santo. Eu sou uma santa. Nunca fiz mal com ninguém. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, ou já dei 500 hoje, mas enfim, o que os obsessores mais buscam na gente é o nosso desejo central. Qual é a coisa que tu mais deseja ardentemente dentro de ti, da tua consciência, da tua intimidade? É dinheiro, é poder, é mulher, é homem. O que é? O que é? Não me responda. Qual é o desejo central que move as vossas almas todos os dias? Que não há um dia que vocês não pensem naquilo. É o desejo de vingança? Um dia fulano. Qual é o desejo central da vida de vocês? Que todos os dias vocês pensam. Primeiro ponto, identificar qual é esse desejo central. Porque esse desejo central é que vai dizer se você está bem acompanhado ou não. Esse desejo central é o que os obsessores vão bater em cima para que ele não aconteça, ele não se realize.
E aí, uma segunda dica, e há muitas pessoas, infelizmente, pecam nisso. É um quesito até básico, mas as pessoas pecam nisso. Sentir-se amado por Deus. Cada pessoa que adentra essa casa espírita, que vem pedir auxílio aqui pra gente, eu vejo isso. Quem vem pedir auxílio pra Deus é porque se sente amado por Ele. Sabe que pode vir ao Pai e que vai conseguir diminuir o seu sofrimento. Muitas pessoas são cruéis, sabem disso, mas elas se sentem tão culpadas que elas não procuram Deus. Elas se tornam mais cruéis. Então sintam-se, apesar de todos os nossos erros, Deus todo santo dia derrama bênçãos de luz em cima da mente de vocês. De vocês, dos familiares, de todo mundo. Mesma coisa que até o Evangelho diz. Deus é tão bom que Ele faz nascer o sol para o criminoso como para o pai de família. Então, sempre isso. E eu fico muito feliz que quando eu vejo a casa cheia, quando eu vejo vocês vindo aqui, quando eu vejo vocês procurarem esse auxílio espiritual, é porque vocês sentem a necessidade divina mais forte na vida de vocês, que vocês se sentem amados por Deus. Mas não é pelo fato de vocês se sentirem amados por Deus que Deus vai não enxergar os erros de vocês. Muito pelo contrário. Ele vai auxiliar vocês a vencerem. Mas pelo próprio mérito de vocês, meu Deus. Outro ponto. Seja consciente de quem você é e do que você faz. Falo mesmo da vida dos outros. Vou tentar diminuir. Porque tem gente que nega. Eu tenho uma colega de trabalho que não gente. Ela é dessas assim. De uns tempos pra cá, ela tem passado por algumas dificuldades. Às vezes ela chega morrendo de fome no escritório. Fulano, tu quer comer? Não, não tô com fome não. Aí ela espera a gente sair da cozinha. Quando ela vai na... acaba, não fica nem um farelo de bolo pra contar de história. Um dia eu vi, olha eu exercendo a maledicência aqui, minha gente, fala pra ela. Vocês estão vendo aí? Mas eu digo isso como exemplo porque tem pessoas que você diz, fulano, tu é orgulhoso, jamais. Eu me defenderei. Fulano, tu mente. Não, eu não minto. Tudo que eu digo é a verdade. E você sabe que a pessoa está mentindo, que a pessoa está omitindo, que a pessoa está se enganando. Então, minto mesmo, vou tentar melhorar. É igual aquela frase, devo mesmo, não nego, um dia se der eu pago. Sejam conscientes de quem vocês são. Eu sou materialista ao extremo, eu mato um se me tomar minhas coisas. Tem gente que é desse jeito. Eu com meus palavras. Mas, ser consciente disso. Eu sou consciente disso. Meu papel aqui vai ser melhorar. Eu estou frequentando a casa espírita porque eu quero melhorar esse aspecto negativo meu. Neuza, eu sou vítima. Ave Maria, tudo de ruim só acontece comigo, coitadinha de mim. Pois está na hora de mudar. Tem gente que a gente diz, fulano deixa de ser vítima. Mas não, mas é porque tu não sabe o que ela me fez. Ou seja, não admite. Admita que nós todos somos orgulhosos, arrogantes, a gente é falso, a gente é maledicente, a gente é hipócrita, a gente diz pra melhor amiga, amiga, não dá em cima dele não, e a gente vai lá e dá em cima do outro caboclo. Amiga, não faz isso não, e não liga pra ele, amiga, que senão teu dedo cai, mas a gente tal. Amiga, ele não presta não deve sair pra ti não. Aí tu vai lá por detrás, namora com o carro. Então, nossos defeitos, é nosso papel a gente saber que a gente tem que ter consciência disso. Não negar, esconder, querer mostrar pra sociedade, para a porta da rua, que nós somos o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, o melhor filho do mundo, a pessoa mais estudiosa, sendo que no íntimo da gente, nós não somos. Então, como a mamãe costuma dizer, ser real, literalmente, é um dos passos mais importantes para que você possa se conhecer, possa combater seus erros e assim se livrar dos seus obsessores. É mesquinho, tem pena de dar dinheiro? Faça uma obra, frequente uma obra de caridade, dê lá seus R$5, seu R$1, seus 50 centavos.
Mas dê, contribua. Não fique esperando amanhã. Não, na outra vida eu ver um bom. Na outra vida eu ver um bonito. Na outra vida eu ver um rico. Não. Na outra vida a gente pode nem estar aqui no planeta Terra. A gente pode estar no planeta pior. Eu ajudo o centro espírita. Quando eu ganhar uma lota, eu vou lá e ajudo. Ah, é. Nós tivemos uma colega, gente, foi muito engraçado. Ela, dona Conceição, eu conversei com os espíritos. Eu fiz um acordo com os espíritos. Que eles me dessem um estágio, que no dia que eu estagiasse, meu primeiro salário eu dava. Quando que passou? Aí a mamãe, promessa boa. Aguardamos um mês. Ela pegou os 400 reais dela, olha o tamanho da tatuagem aqui, ó. Um pinheiro. Ela arranjou o estágio. Arranjou, exatamente, de fato. Um estágio, para ela ter, olha, um pinheiro do tamanho do mundo aqui nas costas. Quanto foi a tatuagem? 400 reais. Não durou 3 meses, perdeu o estágio. Não prometo que você não vai cumprir. Ou seja, ela não se conhece. Porque se ela se conhecesse, a Neuza não faz esse tipo de promessa, que a Neuza não dá 400 reais. Eu não vou mentir. Eu não vou. Então, seja real. Não barganhe com os espíritos. Não, eu vou botar aqui que essa moedinha aqui no copo. Mas eu espero que os espíritos façam direito na desobsessão lá dentro. Porque eu quero sair daqui sem dor de cabeça. É uma coisa que eu vi até na palestra do Haroldo Dutra, quando ele disse: nós infelizmente transformamos Deus em Deus dos favores. Eu venho à casa espírita, que eu já vi muitos casos disso. Não, eu venho à casa espírita, não, porque eu quero receber, eu quero emprego melhor, não sei o quê. Não estamos dizendo que você não deve vir à casa espírita procurar sua melhora material, de forma nenhuma. Todo mundo deve. Mas não barganhe com Deus. Deus me dá isso que eu te dou isso. Deus faz, ou Deus faz, me ajeita que eu te ajeito. Isso não existe. Isso não existe, esse tipo de barganha. Venha à casa espírita, procure fazer seu tratamento e saia daqui com melhores ideias do que quando você entrou. Que alguma palavra minha ou de qualquer um dos colegas que passem aqui na frente, que possam ficar gravadas em vocês e que tornem vocês melhores. Centro espírita é uma outra coisa. Depois daquelas três dicas lá, frequente o centro espírita, uma casa religiosa. Se for o centro espírita, ótimo, mas se for a igreja católica, ótimo. Se for a igreja protestante, ótimo. Se for um terecô, ótimo. Mas se dedica a Deus no momento da sua vida, um dia por semana, 2 dias por semana, 3. Dedique-se à religião para que você possa se tornar mais próximo da essência divina que nós carregamos, mas que infelizmente o materialismo acaba botando lá embaixo a nossa centelha divina. Não deixem a luz de vocês se apagar de forma alguma. Na reunião de desobsessão é a oportunidade que nós temos de conversar com os obsessores de vocês, conhecer melhor as aflições, auxiliá-los, porque eles são nossos irmãos, eles estão nessa situação como obsessores por ignorância. Nós, amanhã, ao desencarnarmos, podemos ser obsessores também. E nós vamos precisar de casas espíritas que nos orientem. Não tem coisa melhor que a gente pode fazer pelo outro do que a boa orientação. Faça o evangelho no lar. Se você frequenta a casa espírita, se você gosta da casa espírita, faça o evangelho no lar. Neuza, eu não sou espírita, eu não sou médico, mas faça o evangelho no lar. Acende o sol do evangelho em tua casa. Reúne-te com os teus para orar. E jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Assim diz Joana de Ângeles. E outra coisa, eu coloquei essa foto estratégica. Os espíritos contam pra gente. Toda vez que nós abrimos um livro espírita, no plano espiritual, a gente abre uma luz. Quem diz isso não sou eu. São os vários espíritos que eu já doutrinei ao longo desses meus 17 anos de doutrina. Vários deles disseram. Quando ela abre o evangelho, a gente vê a luz. Então, por isso que eu coloquei essa imagem. Todo livro que fale de Deus, que fale da palavra divina, ele brilha no plano espiritual. Mas não vale se você abrir a Bíblia, deixar lá na estante pegando poeira na sua casa.
Neuza, mas tu disse que o livro brilha. Mas só brilha em conjunto com a gente, com as nossas obras. Então, sempre o Evangelho, e isso foi uma das primeiras coisas que eu escutei dos Espíritos e que eu nunca esqueci. Toda vez, menina, que tu abre lá no teu quarto o Evangelho para tu ler, para tu orar, abre para nós um livro que brilha. Muitos deles aqui, a gente, meu irmão, recebe agora este Evangelho e quando eles abrem, eles veem a luz. Então, façam, instalem o Evangelho. Nós temos palestras que já falaram sobre isso. Abram a luz. Outra coisa, essa imagem aqui mostra a proteção espiritual que o Evangelho faz. Essa luzinha azul é o cordão fluídico que protege a cerca elétrica espiritual, que protege nossa casa dos maus espíritos. Às vezes a gente se preocupa em colocar a cerca elétrica, que é para não entrar ladrão. Mas se você não ora com a sua família ou sozinho, se você não comunga com Deus na sua intimidade, se você não reza, sua casa é assaltada pelos maus espíritos. E eu digo a vocês, eles são muito piores do que os ladrões. Muito piores. Porque eles não roubam sua vida material, mas eles tiram sua esposa de você. Eles jogam seus filhos nas drogas. Eles botam você para o suicídio, para a depressão. Da sua casa com briga, confusão, desunião. Tem casa que eu vejo isso, o casal trabalha, todo mundo da casa trabalha, e como eu disse, o dinheiro não rende. Os ladrões espirituais estão dentro da casa. E eu digo isso também porque, além dessa imagem ser muito real, várias vezes nas minhas conversas com os espíritos, eles sempre dizem, tem deles lá em casa que eles chegam e aí eles dizem, tem um negócio que brilha na porta que nós não entramos. Eles dizem dessa forma. Tem um cordão que a gente tenta passar por cima, por baixo e a gente não passa. E é esse cordão aqui. Porque lá em casa, gente, quando nós nos mudamos para a casa que nós moramos, isso eu já falei em outras oportunidades, mas eu sempre gosto de falar sobre isso. Nossa casa ela era invadida por maus espíritos. Porque as pessoas que moravam antes, a casa era cheia de vício, era cigarro, era bebida de segunda a segunda. Então, quando a gente se mudou pra lá, nossa casa era cheia, era só os vultos, as sombras, as coisas, a sensação ruim. Literalmente a casa mal assombrada. Era mal assombrada demais, sabe? Eu deitava na minha cama, botava o travesseiro, embaixo do travesseiro eu escutava gritos, as coisas mais horríveis do mundo. E foi o Evangelho. Hoje em dia os espíritos e até mesmo as pessoas. Quem foi à minha casa, quem conhece minha casa, sabe que minha casa é muito simples. Mas todo mundo que entra na minha casa é a primeira coisa que diz. Aqui tem paz. Teve uma vizinha nossa que ela entrou lá em casa e ela... Ou vocês são nesta casa tem muita paz. Mas é que aqui em casa a gente tem o Evangelho de palavra do Deus. Faça com minha gatinha. Deitada em cima do Evangelho. Nossos animais também. Os animais podem fazer parte também do Evangelho no lar. Lá em casa é sagrado. Quando a gente faz os gatos, todo mundo chega, participa. Essa daqui é a mais saliente. Ela se deita logo em cima do Evangelho para tomar de conta. Entendeu? Façam o Evangelho no lar. Uma das melhores coisas que tem para se fazer para manter nosso lar unido. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Orem. Esses papéis, cada um que vocês são, dá para vocês rezarem. Rezem de coração. O poder da prece está no pensamento. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. Um dia desses, eu estava indo para o meu trabalho. Gente, aí me deu uma sensação de que alguém ia me dar uma facada. Olha a loucura da pessoa. Aí, uma pessoa que não tem conhecimento da vida espiritual, ela alimenta esse pensamento. E fica. E eu sei que eu ia pro meu trabalho. Tem um trecho que eu caminho, uns 2 quarteirões que eu caminho, e aí veio aquela coisa, uma facada. Como eu percebi que, já que eu não estava pensando nisso, eu não pensei, eu estava pensando era em chegar para eu meter o dedo no ponto. Olha só a preocupação da pessoa. E de repente aquele pensamento nada a ver de, meu Deus, na facada. Pois eu caminhando mesmo, o caminho do escritório,
me coloquei dentro de mim e fiz minha prece. Pedindo que aquele tipo de pensamento se afastasse. Depois, meu guia espiritual me disse, era uma entidade que cruzou com você e você captou o pensamento dele. Se eu não tivesse o conhecimento da doutrina, eu ia transformar aquilo ali na monoideia. Ia ficar pensando, até que Deus livre defenda, pudesse até atrair alguma coisa ruim. Né? Mas por conta do conhecimento a gente consegue. E é aonde você estiver, dentro do ônibus, é no seu ambiente de trabalho, é na sua casa, é cuidando do menino, dá para você se recolher dentro de você e orar. Se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, elimina a escuridão e o negativismo de ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Não é o mundo que está perdido. É eu, é você. Nós somos o mundo. Ah, Deus, está esculhambada a corrupção. Mas está esculhambada porque nós também somos corruptos. A gente não rouba a armada lá do Gedel, né? Mas a gente faz pequenas coisas ruins que também corrompem o mundo, que também prejudicam o mundo. E aqui Chico Xavier deixa essa frase. Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Muito obrigada.